Bom dia. Aqui ainda não apareceu. Bom dia, meninas. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruna, tudo bem? Bem. Todo mundo sabe em que página que a gente está? Aqui eu marquei página 178, né? Vejam aí se todas se O parágrafo que daí eu me acho direitinho aqui no meu livro. Chay, a gente vai começar do cheguei então à terceira fase do tratamento. Tá, vou procurar aqui direitinho. Beleza. Se alguém souber aí a página no PDF, puder colocar, deixa eu ver aqui se o link foi. Tem gente falando. Acho que sim. Já me achei, Bruna. Achou? Então, beleza. Aham. Então, tá. Ah, mandaram aqui, ó, na Companhia das Letras 147. Então, vamos começar a leitura? Hum? Cheguei, então, à terceira fase do tratamento. A paciente sentia-se melhor. Fora mentalmente aliviada e era agora capaz de esforços bem-sucedidos. Mas suas dores, manifestamente, não tinham sido eliminadas. Repetiam-se de tempos em tempos e com toda a sua antiga gravidade. Esse resultado terapêutico incompleto correspondia a uma análise incompleta. Eu ainda não sabia exatamente em que momento e por qual mecanismo as dores se haviam originado. Durante a reprodução da grande variedade de cenas da segunda fase, e enquanto observava a resistência da paciente em falar delas, eu havia formado uma suspeita específica. Não me aventurava ainda, contudo, a adotá-la como base para minha ação subsequente. Mas uma ocorrência fortuita resolveu o assunto. Um dia, enquanto trabalhava com a paciente, ouvi passos de um homem na sala contígua e uma voz agradável, que parecia estar formulando alguma pergunta. Minha paciente levantou-se de imediato e pediu para interrompermos o trabalho por aquele dia. Tinha ouvido o cunhado chegar e perguntar por ela. Até esse momento, ela estivera livre de dor, mas, após a interrupção, sua expressão facial e seu andar traíram um súbito surgimento de dores agudas. Minha suspeita foi fortalecida por esse fato e decidi me precipitar à explicação decisiva. Assim, perguntei-lhe pelas causas e circunstâncias da primeira vez em que as dores haviam surgido. À guisa de resposta, seus pensamentos se voltaram para a visita de verão à Estação das Águas antes de sua viagem a Geisling, e inúmeras cenas que não tinham sido tratadas de maneira muito completa surgiram de novo. Ela se lembrou de como se sentia na época de como estava esgotada após a preocupação com a visão da mãe e os cuidados prestados a ela na época da operação, e de como, por fim, perder a esperança de que uma moça solitária como ela pudesse ter alguma felicidade na vida ou realizar alguma coisa. Até então, se julgara forte bastante para poder passar sem a ajuda de um homem, mas agora se via dominada pelo sentimento de fraqueza como mulher e por um anseio de amor no qual, citando suas próprias palavras, sua natureza congelada começava a derreter-se. Nesse estado de espírito, ela foi profundamente afetada pelo casamento feliz da segunda irmã. Por ver com que tocante carinho o cunhado cuidava dela, como os dois se entendiam com um simples olhar e como pareciam seguros um do outro. Sem dúvida, era lastimável que a segunda gravidez tivesse vindo tão perto da primeira, e a irmã sabia que esse era o motivo de sua doença, mas como a suportava de bom grado por ter sido ele o causador. Por ocasião do passeio, que estava tão intimamente ligado às dores de Elizabeth, o cunhado, a princípio, não se mostrara disposto a participar e desejara permanecer ao lado da esposa enferma. Ela, porém, o persuadira com um olhar a acompanhá-los, por achar que isso daria prazer a Elizabeth.
Elizabeth permaneceu na companhia dele durante todo o passeio. Falaram sobre todos os assuntos, até os mais íntimos. Ela se descobriu em completo acordo com tudo que ele dizia, e o desejo de ter um marido como ele acentuou-se muito. Então, alguns dias depois, veio a cena da manhã, após a partida da irmã e do cunhado, quando ela foi ao local que tinha uma vista bonita e fora o preferido nos passeios deles. Ali sentou-se e sonhou mais uma vez em desfrutar de uma felicidade como a da irmã e em encontrar um marido que soubesse cultivar-lhe o coração, como seu cunhado cultivar o dela. Ativar. Sentiu dor ao levantar-se, mas esta passou mais uma vez. Foi somente à tarde, depois de ter tomado banho quente, que as dores irromperam, e ela nunca mais se livrou delas. Tentei descobrir que pensamentos lhe teriam ocupado a mente enquanto ela tomava banho, mas soube apenas o que o banheiro a fizera recordar-se dos membros da família que haviam partido, pois fora naquela casa que eles tinham ficado. Como era inevitável, tudo isso já ficara claro para mim há muito tempo, mas a paciente, mergulhada em suas lembranças agridoces, não parecia notar para onde se estava encaminhando, e continuou a reproduzir suas recordações. Passou a falar de sua visita a Geising, da ansiedade com que aguardava cada carta, e finalmente das más notícias sobre a irmã, da longa espera até o anoitecer, que foi o primeiro momento em que pudera partir de Geising e então da viagem, feita numa torturante incerteza e da noite insônia. Tudo isso acompanhado por um violento aumento das dores. Perguntei-lhe se durante a viagem havia pensado na possibilidade deplorável que depois se concretizou. Respondeu-me que evitara cuidadosamente pensar nela, mas acreditava que desde o início a mãe havia esperado o pior. Suas lembranças passaram então a chegada a Viena, a impressão que lhes causaram os parentes que a esperavam, a curta viagem de Viena até a estação de veraneio próxima onde morava a irmã. A chegada à noite, a caminhada apressada pelo jardim até a porta da casa jardinada, ao silêncio que reinava em seu interior e a escuridão opressiva. Lembrou que o cunhado não estava lá para recebê-los e que ficara diante da cama, olhando para a irmã morta. Naquele momento de terrível certeza de que a irmã amada estava morta, sem ter lhes dito adeus, e sem que lhe tivesse aliviado os últimos dias com seus cuidados, naquele exato momento, outro pensamento atravessou a mente de Elizabeth, e agora se impunha de maneira irresistível a ela, mais uma vez, como um relâmpago nas trevas. Agora ele está livre novamente e posso ser sua esposa. Diante desse pensamento aqui, eu fico pensando quantas vezes a gente escuta, e talvez você já tiver, também já tenha passado por isso, das pessoas trazerem para a gente os pensamentos delas, né? Ah, eu pensei isso. E como tem uma fala que separa o eu de si mesmo, sabe? Não sei porque minha cabeça faz isso. Não sou eu, é minha cabeça. Não sei por que meu pensamento aí, não sei, né? Tem essas salas assim, não sei por que eu penso isso que não sou eu. Isso daqui, ó, eu tiro de mim, como se eu não tivesse uma responsabilidade sobre isso, né? Tem, até quando as pessoas falam da questão de dizer, ah, isso é coisa da minha cabeça. Tipo assim, ó, tá separado de mim. Tem o eu e o outro eu. Vocês escutam isso também? Pensam nisso? Sim, né? É bem comum. Sim, a gente escuta e eu também achei muito interessante que parece que quando tá lendo assim o caso, parece que a gente tá lá no consultório escutando tá dentro assim, sabe? Eu É mesmo fico muito achando, legal, né? é, Eu amo ler os casos do Freud. Esse daqui, se vocês forem ver, assim, tem muitas anotações, que eu já li ele várias vezes, tudo. Eu acho muito gostoso ver como é que foi a condução, assim, aproxima bastante a gente, né, do que era feito naquela época. Eu acho sempre muito rico. Tudo ficou claro, então. Os esforços do analista foram ricamente recompensados.
Os conceitos de rechaço de uma representação incompatível, da gênese dos sintomas histéricos através da conversão de excitações psíquicas em algo físico e da formação de um grupo psíquico separado, através do ato de vontade que conduziu ao rechaço. Todas essas coisas, naquele momento, apareceram diante dos meus olhos de forma concreta. Assim, e de nenhuma outra maneira, as coisas haviam ocorrido nesse caso. Essa moça sentia pelo cunhado uma ternura. Peraí que eu fui aceitar alguém aqui, me perdi. Uma ternura cuja aceitação da consciência deparara com a resistência de todo o seu ser moral. Ela conseguiu poupar-se da dolorosa convicção de que amava o marido da irmã, induzindo dores físicas em si mesma. E foi nos momentos em que essa convicção procurou impor-se a ela, no passeio com o cunhado, durante o devaneio matinal, no banho junto ao leito da irmã, que suas dores surgiram, graças à conversão bem-sucedida. Aqui a gente consegue bem perceber, né, o id, ego e superego, onde tem cada um deles, assim, o que demonstra mais a questão do desejo, como ela se vê diante disso, a questão da culpa que ela sente, da recriminação, né, dessa questão moral que ela faz dela mesma. Na época em que comecei o tratamento dela, o grupo de representações relativas a seu amor já havia sido separado de seu conhecimento. De outra forma, penso eu, ela jamais teria concordado em iniciar o tratamento. A resistência que ela havia repetidamente oferecido à reprodução das cenas que atuaram de forma dramática correspondera, na verdade, à energia com que a representação incompatível fora expulsa de suas associações. O período que se seguiu, porém, foi árduo para o médico. O resgate dessa representação recalcada teve um efeito devastador sobre a pobre moça. Ela chorou alto quando lhe expus secamente a situação com as palavras. Quer dizer que, durante muito tempo, você esteve apaixonada por seu cunhado. Nesse momento, ela queixou-se das dores mais terríveis e fez um último e desesperado esforço para rejeitar a explicação. Não era verdade. Eu a havia induzido aquilo. Não podia ser verdade. Ela seria incapaz de tanta maldade. Jamais poderia perdoar-se por isso. Foi fácil provar-lhe o que ela própria me dissera, não admitia outra interpretação. Mas passou-se muito tempo antes que meus dois argumentos consoladores, o de que não somos responsáveis por nossos sentimentos e de que o seu comportamento, o fato de ter adoecido naquelas circunstâncias, era prova suficiente de seu caráter moral. Passou-se muito tempo antes que essas minhas consolações a impressionassem um mínimo que fosse. Para minorar os sofrimentos da paciente, tive então que percorrer mais de um caminho. Em primeiro lugar, eu queria dar-lhe uma oportunidade de se livrar da excitação que se vinha acumulando há tanto tempo através da abreação. Vasculhamos as primeiras impressões que as relações com o cunhado lhe causaram, o início dos sentimentos por ele que ela mantivera inconscientes. Aí deparamos com todos os pequenos sinais e impressões premonitórios a que uma paixão plenamente desenvolvida confere tanta importância em retrospectiva. Na primeira visita que fizera à família, ele a confundira com a moça que iria casar-se e a cumprimentara antes da irmã mais velha, de aparência um tanto insignificante. Certa noite, os dois conversavam com tanta animação e pareciam dar-se tão bem que a noiva os interrompeu num tom parcialmente sério, com a seguinte observação: a verdade é que vocês dois se ajustariam de maneira esplêndida. De outra vez, numa festa em que ninguém sabia do noivado dele, falava-se do rapaz e uma senhora criticou-lhe um defeito físico que indicava que ele tivera uma doença óssea na infância. A própria noiva ouviu isso tranquilamente, mas Elizabeth informou-se e o defendeu a simetria do físico do seu futuro cunhado
com um zelo que ela própria não pôde compreender. À medida que fomos trabalhando essas lembranças, tornou-se claro para Elizabeth que seu sentimento afetuoso pelo cunhado estivera latente por muito tempo, talvez mesmo desde que o conhecera e ficara escondido todo aquele tempo atrás da máscara de uma mera afeição fraterna, que seu senso familiar, muito desenvolvido, permitia-lhe aceitar como natural. Aqui nesse caso também, uma outra coisa que fica claro assim pra gente, e de novo, né, vamos falar isso muitas vezes, é o quanto é importante que a gente volte nas lembranças e tente ir fazendo construções e ligações entre elas. Vocês veem que, assim, foi falado sobre essas cenas muitas vezes, e aí volta nela e vai para um outro lado, mas sempre retoma. É aquilo que eu já trouxe da questão das lacunas. Aonde fica a lacuna, em um momento a gente volta para tentar preencher do que foi que aconteceu. Por isso que se fala daquela questão da colcha de retalhos, ou mesmo de montar um quebra-cabeça, né? São, assim, é exemplificado de várias formas, assim, com várias, como é que se chama isso, gente? Esqueci a palavra que se dá, metáfora, né? Usando várias metáforas sobre isso. Se a gente for pensar, é justamente isso, assim, é um completar da própria história que vai preenchendo, então, as lacunas daquilo que se aconteceu. E a cada coisinha mais que a gente consegue completar, a pessoa vai tomando consciência daquilo. Né? Então, é como se fosse costurando mesmo o que ela tem, entre o que ficou consciente e o que está inconsciente. Esse processo de abreação certamente lhe fez muito bem, mas pude aliviá-la ainda mais ao me interessar como amigo por sua situação atual. Com essa finalidade em mente, providenciei uma entrevista com a senhora von R. Verifiquei ser ela uma senhora compreensiva e sensível, embora seu ânimo vital tivesse sido abatido pelos recentes infortúnios. Soube por ela que, no exame mais detido, a acusação de chantagem insensível que o cunhado mais velho proferira contra o viúvo, e que fora tão penosa para Elizabeth, tivera de ser retirada. Não restou nenhuma mancha no caráter do rapaz. Tudo fora um mal-entendido, devido aos valores diferentes que, como se pode ver facilmente, são atribuídos ao dinheiro por um homem de negócios, para quem o dinheiro constitui um instrumento de sua profissão, e por um servidor público. Nada além disso restara do penoso episódio. Pedi à mãe dela que, a partir daquele momento, contasse a Elizabeth tudo o que ela precisava saber, e que no futuro lhe desse a oportunidade de descarregar sua mente, coisa que eu já a teria habituado. Eu também estava, naturalmente, ansioso para saber que possibilidade haveria de que o desejo da moça, da qual ela agora tinha consciência, se concretizasse. Aqui a gente começa a ver um problema, né? Deixa eu perguntar para vocês, está todo mundo me ouvindo? Porque sumiu a câmera de vocês, agora parece que está voltando. Tinha travado? Tá tudo bem aí? Não? Então, beleza. Acho que a internet tinha dado uma travada. Então, beleza. Como eu estava falando, aqui a gente já começa a ver um problema, né? Então, se colocar ali como amigo, falar com a mãe dela, ter uma expectativa de que ela pudesse, né? Tinha uma torcida ali para que ela ficasse, então, com esse cunhado, tipo, vamos ver nessa possibilidade, né? Será que isso pode ou não pode acontecer? Aqui, as perspectivas eram menos favoráveis. A mãe contou-me que há muito adivinhara os sentimentos de Elizabeth pelo rapaz, embora não soubesse que esses sentimentos já existiam quando a irmã era viva. Ninguém que visse os dois juntos, embora na verdade isso agora ocorresse raramente, poderia duvidar da ânsia da moça em agradá-lo. Mas, disse, nem ela, a mãe, nem os conselheiros da família eram favoráveis a um casamento. A saúde do rapaz não era nada boa e receberam um novo golpe com a morte da esposa amada. Também não era nada certo que o estado mental dele já se houvesse recuperado bastante para que ele fizesse um novo casamento. Talvez fosse por isso que ele se comportava com tanta reserva. Talvez também estivesse incerto da acolhida que poderia ter,
e desejasse evitar os comentários que provavelmente seriam feitos. Em vista dessas restrições de ambos os lados, era improvável que a solução pela qual ansiava Elizabeth viesse a ocorrer. Disse à moça que ouvira da mãe dela e tive a satisfação de ajudá-la ao dar-lhe a explicação sobre a questão do dinheiro. Por outro lado, encorajei-a a enfrentar com calma a incerteza sobre o futuro, que era impossível dissipar. Mas a essa altura, a aproximação do verão tornou urgente que encerrássemos a análise. O estado da paciente estava de novo melhor. Falara mais em suas dores desde que começáramos a investigar-lhes as causas. Ambos tínhamos a sensação de havermos chegado ao fim. Embora eu dissesse a mim mesmo que a abreação do amor que ela havia resfriado por tanto tempo não se realizara completamente. Considerei-a curada e disse-lhe que a solução de suas dificuldades se processaria por sua própria conta, agora que o caminho for aberto. Ela não questionou isso. Partiu de Viena com a mãe para encontrar-se com a irmã mais velha e a família desta, a fim de passarem juntas o verão. Tenho algumas palavras a acrescentar sobre o curso posterior do caso da senhorita Elizabeth von R. Algumas semanas depois de nos termos separado, recebi uma carta desesperada de sua mãe. Na primeira tentativa que fizera, disse-me ela, de discutir os assuntos sentimentais da filha com ela, a moça rebelara violentamente e desde então passara a sofrer de dores intensas mais uma vez. Ficara indignada comigo por eu ter traído seu segredo. Mostrava-se inteiramente inacessível e o tratamento fora um fracasso completo. Quando as pessoas perguntam, né, o que fala para os pais quando atende-se um adolescente? Aqui tem uma possibilidade de ver bem o que não se fala, né? Existem coisas que a gente não fala, né? E aí, claro, parte também não só da escuta com o adolescente, de devolutiva dos pais, né, para quem faz, mas existe também a questão do que a gente fala, né, e da questão tão importante, então, do sigilo. As pessoas, elas contam para a gente coisas que para elas mesmas é difícil admitir, né, se ouvir dizendo. Por isso é tão importante que nunca se fale nada sobre aquilo. Por isso que eu acho muito importante, Bruna, a gente combinar com o adolescente, com a criança, de o que vai ser falado disso aqui. O que eu posso contar para tua mãe? O que tu acha que eu posso dizer? Para que ele não perca essa confiança, né, na gente também. Com toda certeza, a devolutiva primeiro tem que ser construída, né, com a criança, com o adolescente, antes de ser passada para os pais. É claro que, assim, existe toda uma questão da ética também, e aí eu estou falando também da psicologia, né, não só da psicanálise, daquilo que a gente precisa falar, né, dependendo das questões ali que são apresentadas, existem coisas que a gente tem como obrigatoriedade ali falar, mas é muito importante que o paciente saiba daquilo, que não seja tomado, então, de surpresa. Hoje eu não atendo mais crianças, já atendi, mas assim, tem muito esse lado que é bastante delicado da construção que se faz numa análise de crianças e de adolescentes. E o cuidado que tem que ter também, né? Porque é muito difícil você conseguir manter esse vínculo, você conquistar a confiança do adolescente e você, como mostrou no caso, né? Ele meio que quebrou essa confiança. É bem complicado. Porque para ele, parece que estava tudo bem, né? Ah, ela se apaixonou pelo cunhado antes, mas ela continua sendo uma pessoa legal. Mas para ela, não. Para ela ter se apaixonado pelo marido da irmã foi uma coisa devastadora. Tudo bem que ali ela tinha conseguido falar, só que ela falou, ela lidou. Não era para outras pessoas lidarem, né? Olha, de repente, se a gente for pensar e, claro, fantasiar sobre isso, o quanto que essa menina não achou que ela ia ser julgada, condenada pelos outros, o quanto ela não queria, de fato, manter aquilo em segredo. Ela estava dando conta, primeiro, de uma forma ruim, né, com as dores e que prejudicava a vida dela, mas depois ela estava bem, ela estava dando conta, e aí vai lá e expõe aquilo para um outro,
deve voltar todo o medo que ela sentia de ser julgada, de ser condenada, né? Sem contar que é bastante cruel, assim, você ferir o outro dessa maneira, né? De você fazer por ele algo que ele mesmo ainda não quer fazer. Se ela tivesse contado é uma coisa, mas você ir lá e fazer isso, né? Você se coloca ali como uma decisão para a pessoa, isso é bastante perigoso. Mas é aquilo, né? Ele estava caminhando, inventando a psicanálise dele ali, por isso aconteceu. Mas hoje é sempre importante que a gente tenha esse olhar muito cuidadoso, muito afinado, assim, do que falar, quando falar, como falar, né? E como falar, e eu entendo que seja muito mais hoje para pais de adolescentes, porque quando a gente atende adulto, é muito difícil que aconteça, né? Uma intervenção ali de algum familiar, a não ser em casos, de repente, muito graves, que um familiar pode entrar em contato, tudo, mas eu entendo que é bem mais difícil disso acontecer. Deixa eu ver aqui. Mostrava-se inteiramente inacessível e o tratamento, então, foi um fracasso completo. O que se deveria fazer agora? Perguntou. Elizabeth se recusava a ter mais qualquer outra coisa a ver comigo. Não respondia a isso. Era evidente que Elizabeth, depois de sair dos meus cuidados, faria mais uma tentativa de rejeitar a intervenção da mãe e refugiar-se mais uma vez no isolamento. Mas eu tinha uma espécie de convicção de que tudo acabaria bem e de que o trabalho que eu tivera não fora em vão. 2 meses depois, elas voltaram a Viena e o colega que me ia apresentar o caso deu-me notícias de que Elizabeth se sentia perfeitamente bem e se comportava como se não houvesse nada de errado com ela, embora ainda sofresse ocasionalmente de leves dores. Várias vezes desde então, ela me enviou mensagens semelhantes, e em cada uma delas prometeu vir ver-me. Mas é característico da relação pessoal que se estabelece nos tratamentos dessa natureza que ela nunca o tenha feito. Como me assegura meu colega, ela deve ser considerada curada. A ligação do cunhado dela com a família permaneceu inalterada. Na primavera de 1894, eu soube que ela iria a um baile particular para o qual eu poderia obter um convite, e não deixei escapar a oportunidade de ver minha ex-paciente passar por mim, rodopiando numa dança animada. Depois dessa ocasião, por sua própria vontade, casou-se com alguém que não conhece. Olha o fofoqueiro indo na festa. Vê como a menina tava, né? E aí depois que bom, né? Mudou, porque depois escreveu lá que a gente não pode ter sentimentos pelo paciente. Aprendeu direitinho, né? Que não dá certo. Mas, aqui, curioso e fofoqueiro. Mas é importante também que a gente veja, assim, que hoje é impossível a gente dizer que em algum momento a gente não torce pelos pacientes, né? Ou que a gente não nutre algum tipo de sentimento. É claro, vamos deixar bem claro aqui, tá? Eu não estou dizendo que isso pode interferir no tratamento de um paciente, mas eu duvido que, às vezes, um paciente, sei lá, que está com um familiar doente, que, né, esteja sofrendo, não torça, ai, tomara que fique tudo bem. Ou um paciente que está muito precisando, ou a fim de conseguir um emprego, te fala que tem uma entrevista e você não pensa, tomara que dê certo. Né? Pode falar, Rafa. E até a curiosidade que a gente às vezes fica, né, quando, né, interrompe e a gente não sabe o que realmente aconteceu, como foi como é que tá lidando, como é que tá sendo as coisas, enfim, passa um monte de coisa, mas isso é uma curiosidade nossa, né? Não faz parte do processo. É aquilo, assim, né, não sei se todo mundo aqui já é psi há bastante tempo, mas sei lá, eu faço isso já tem 9 anos, né? Então, existem pacientes que eu atendi durante muitos anos. E aí, quando você atende paciente durante muitos anos, você, cara, semanalmente, tem paciente que não falta, né? Que eles vêm semanalmente no teu consultório durante 5 anos, 6 anos, contar dele, das coisas dele. E aí você acompanha 6 anos da vida de uma pessoa. E aquela pessoa parou de vir, né? Enfim, acabou ali.
eu de verdade acho inevitável que você nunca pense assim, nossa, como é que será que a Maria está? Será que a Maria teve filho? Será que a Maria estuda? Será que a Maria está exercendo profissão? Será que a Maria, né, está viva? Às vezes até nesse tipo, será que está vivo, né? Como é que será que está? Porque às vezes você acaba não tendo notícias. Eu tenho pacientes que finalizaram assim, o processo e que eu não tenho notícias. Assim, não sei, não tenho nenhum contato, né? Não faz parte de nenhum círculo social que eu poderia saber. Aqui, né? Ele ficou sabendo da festa. É tudo menorzinha, né? Pensando naquela época, tudo. Mas hoje em dia que a gente atende gente do mundo inteiro, né? Aqui em Santos ainda é pequeno, assim. De vez em quando acontece. É difícil, mas às vezes acontece de eu, putz, vou na praia, cruzei com alguém que eu já atendi. Ai, vou, sei lá, no shopping, cruzei, porque aqui tem 3 shoppings. Então, hora ou outra você acaba cruzando com alguém, mas pacientes que você atende que é online, de outro estado, às vezes, ou de outro país, você nunca vai ter esse tipo de contato. Aí você não sabe como é que tá, mas eu acho inevitável que você nunca pense. É diferente, por exemplo, ai, deixa eu ver como ele está, vou procurar lá no Instagram. Ai, deixa eu ver, isso daí, não, né? Aí a gente tem que, opa, deixa eu me colocar no meu lugar, não posso fazer isso. Não teria nenhum benefício agir dessa maneira. Mas você não torcer, ou não pensar, ou às vezes não se preocupar, é inevitável. É sempre tomando cuidado para que isso não venha interferir, então, na análise daquele paciente, né? Mas Freudinho aqui foi na festa, bem queria ver a bichinha dançando, né? Acho que nesse sentimento de estar feliz por ela estar curada, né? E eu acho que de alívio também, de tipo, errei, mas não foi por água abaixo, né? Não joguei tudo fora. Então tinha uma torcida. Pode falar, Eli. Só para não perder, Que bom que perder o você costume. voltou. Fiquei feliz de te ver aqui. Que bom! Só para não perder o costume das minhas participações ao vivo. Ô, Bru, eu fiquei lembrando que eu atendo casais, né? Então você imagina esse negócio de torcer. Você acha que não tem, né? E aí eu estava atendendo um casal recentemente de uma infidelidade conjugal. E essa questão atravessa a minha história de família, minha história de origem. Então, imagina, né? Eu nem fiz nenhuma transferência, nenhuma, imagina. Aí, atendendo esse casal, eu falava assim para eles desde o início, apesar de uma pessoa ter me procurado, eu deixava muito claro para ambos que eu não estava torcendo para que eles ficassem juntos, e sim para a melhora da saúde emocional e mental de ambos. Isso podia representar os dois ficando juntos ou os dois separados, mas que o meu principal objetivo ali era a saúde mental e emocional dos dois, independente da escolha. E eu falava isso para eles em sessão, mas eu falava para mim pós-sessão também, né? Ficava depois trabalhando isso internamente, porque hora eu falava, cara, eu no lugar dele terminaria. A outra hora eu falava, não, mas e se esse relacionamento der certo? Então eu ficava o tempo todo, não importa o que eles vão decidir, eles podem ficar bem, independente do. E esse processo internamente, levar isso, inclusive, para análise, enfim. Então, esse aspecto da gente sempre também, não sei quem atende casal, mas a gente ficar também lembrando a gente, por mais que haja uma torcida, primeiro, como que essa história atravessa a gente, e segundo, essa questão de a minha torcida é que eles fiquem bem emocionalmente, ponto. Se isso quer dizer que eles vão ficar juntos ou não, não importa. Né? Então, eu lembrei dessa situação. Deles, né, Eli? Sabe que uma vez eu escrevi um texto, nossa, bem antigo lá no Insta, mas estava lembrando aqui agora de uma vez que era a partir de um atendimento também, de uma pessoa bastante indignada com outra, tinha uma relação de amizade. Estava bastante indignada, assim, com o fato dessa amiga aí ter voltado com um namorado que traía, né? E aí elas, não, mas como pode, eu não sei o quê.
E aí a gente foi, claro, pensando e trabalhando por que aquilo afetava tanto ela, né? Porque às vezes a traição afeta aos outros, né? Afeta quem está ao redor, de se sentir também muito machucado com aquilo. E a gente veio trabalhando essa questão e o quanto que é importante que, às vezes, para uma pessoa que foi traída, existam outras, independente do vínculo, tá? Não estou dizendo aqui da gente só, não. Claro que a gente também faz esse papel, mas assim, que a pessoa traída, ela tenha a segurança de que o outro está acolhendo ela, independente da decisão que ela vai tomar. Existem pessoas que elas escolhem perdoar uma traição. E tá tudo bem, sabe? Se aquilo é suportável para elas, tá tudo bem. Ah, Bruna, mas você. Bom, eu importa, né? Aí eu faria do jeito que eu acho certo. Mas quando uma amiga chega e fala assim, ah, porque olha, meu marido me traiu. Não é assim, ah, você vai se separar dele, né? Pode ser de tipo, e aí, o que você está sentindo disso? Como que você está se sentindo? Porque não cabe a gente dizer. E às vezes, quando vem esse tipo de pergunta, ou esse tipo de né, tipo, mas você vai se separar, você tira toda a possibilidade daquela pessoa desabafar com você, porque aí, se ela tá pensando em voltar, ela já não vai mais conseguir te falar isso, né? Porque aí ela vai se sentir julgada. Pô, a pessoa já tá se sentindo humilhada, né? Muito provavelmente, a maioria se sente assim, já tá se sentindo mal com aquela situação. Aí vem outro e fala, mas você vai terminar, você tem que terminar. Parece que é da expressão lá, chutar cachorro morto. Às vezes é importante que a gente possa dizer, né, mas e aí, como é que você está se sentindo sobre isso? Tipo, o que você pensou em fazer? Como é que você vai lidar com isso? E aí, claro, na nossa, né, no nosso fazer clínico ali, a gente sabe que é essa condução, né, adequada, não tem que pensar termina, não termina, mas eu digo isso também em relação à vida, assim, é como a gente lida com as coisas. Nem todo erro que, né, vamos tratar a traição aqui como erro, nem todo erro que seria insuportável para a gente vai ser insuportável para o outro. Né? Tem que ter esse espaço, assim. Tem gente que perdoa. E olha que eu já vi bastante relação, assim, que após uma traição as coisas mudaram e abriu-se a possibilidade de falar sobre o que estava acontecendo naquela relação, por que aquilo foi ocasionado, e aí a relação mudou e ficou tudo bem. Eu acho de verdade que isso pode acontecer. Ah, é a melhor forma? Não, né? Não é. Ninguém quer ser traído, assim, né? Ninguém também não, que aí ninguém é muita gente, né? Existem pessoas que nem sei. Mas, assim, a maioria das pessoas não querem ser traídas, e isso traz ali um grande sofrimento. Mas a gente não sabe do relacionamento das pessoas, de como eles se constituem. É preciso que tenham respeito sobre isso. Enquanto psicóloga ou psicanalista, eu já ouvi muita gente conversando, né, com outras psis, até dando supervisão, que fica assim, eu super entendo assim, tipo, ela percebe que é uma relação abusiva, meu Deus, não vai terminar esse relacionamento, mas nossa, não vai sair disso e tal, e rola uma indignação, assim, porque às vezes está claramente falando de um abuso, e às vezes a pessoa realmente não percebe. E sair de um relacionamento abusivo, quem já viveu ou quem atende pessoas que vivem relacionamentos abusivos, é algo muito difícil. Muito difícil. Que a gente precisa fazer todo um fortalecimento daquele eu, né, para que se possa sair de uma relação abusiva. Não é assim, ah, você descobriu que é abusivo, você termina e ponto. Ah, quem dera, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, assim, é muito importante que a gente esteja atento a isso de eu tenho sentimentos, sou ser humano, vou ter sentimentos, mas os meus sentimentos, eles não podem passar para o analista ali, né? Enquanto eu estou sendo analista, eu não tenho sentimento nenhum, não posso trazer aquilo. Posso ser acolhedora, tudo, mas mais do que isso atrapalharia. Então, ir na festa lá não pode, né? Ir na festa é demais, assim, você pode imaginar, ai, tomara que Elizabeth esteja feliz, que Elizabeth case, que Elizabeth tenha filhos e seja feliz para sempre, mas ir lá conferir se a Elizabeth está feliz para sempre, não pode. E Bruna, até mesmo assim, a gente, quando o paciente, às vezes, ele termina aquele relacionamento, ainda parece que ele tá dentro do relacionamento por causa da saudade que ele sente do que aconteceu, que Sim. foi bom, sabe? Tipo, parece que ele quer voltar, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito, sabe, tênue de acontecer, sabe? E eu acho muito Sim. importante isso. Travou? Travou para vocês? Travou, né? Vamos ver.
Chay, a gente não está te escutando. Deixa eu ver, acho que parou aqui. Vou mandar mensagem para ela. Enfim, mas acho que sobre isso que a gente está conversando, então fica claro, né, a questão da nossa posição ali, dos nossos sentimentos e como lidar com isso. É a questão da contratransferência, que a gente precisa conhecer e estudar a fundo para não deixar, então, que ela apareça ali no tratamento, né, atrapalhando a análise. Beleza? Queria ver com vocês, eu estava olhando aqui as páginas, o próximo ponto a gente entraria na discussão. E aí a discussão é bem grande, né? Para não perder o sentido, eu estava pensando da gente finalizar a leitura nesse ponto. E aí, a partir da próxima semana, então, a gente começa a discussão e aí a gente finaliza o caso. Pode ser? E aí também, uma outra coisa que a gente precisa decidir, já vou colocar aqui um ponto, e aí a gente pensa depois, e vou colocar a votação lá no Instagram. Mas eu estava pensando da gente terminar o caso da Elizabeth, e aí a gente começar a ler a biografia do Freud. Eu acho que eu já mostrei para vocês, mas aí a gente vai passar, tipo, anos. Meu Deus, derrubando tudo. Aí a gente vai passar anos juntos, porque é essa daqui. Em vez de ler, porque a gente, né, quem já está aqui há algum tempo, a gente já leu os outros casos, já discutimos, e aí eu estava pensando em começar a ler esse daqui. De qualquer forma, eu vou abrir para votação lá no Instagram, e aí vocês decidam o que vocês preferem. Mas eu acho que deve ser bastante interessante saber, então, da vida dele, de como as coisas aconteceram. Falam que tem várias fofocas aqui, então dá para a gente fofocar bastante no que, né, o que foi a vida dele. E aí, se vocês acharem interessante, então a gente termina esse e na outra semana começaria pela biografia. Beleza? Pode ser assim? Então, a gente fica na página 183. Deixa eu marcar aqui. Pode? Vou pegar aqui, foi meu Freudinho que caiu. Olha, meu Deus. Até deu uma quebradinha. Coitadinho. Então, ficamos combinados. Na próxima semana a gente começa a discussão. E aí, quase finalizando a discussão, eu abro lá, então, para votação no Insta e a gente decide a nossa próxima leitura aqui do Quintas. Obrigada por vocês estarem aqui. Até a próxima. Quem vem? Até.